Olá a todos, meu nome é Tatiane, sou aluna do curso técnico de Design de Interiores do IBDI e hoje vou apresentar um projeto modelo referente à disciplina de projeto residencial. Mas antes de entrarmos no projeto de fato, precisamos falar dos proprietários do local onde esse projeto será desenvolvido, dos donos desse sonho, porque é um sonho, né? Os donos são Karen e Renato, eles são casados, né? Ela é economista e ele é instrutor de mergulho. Ambos são proprietários de uma loja e escola de mergulho. Eles têm algumas paixões em comum, né? Uma talvez já esteja bem evidente, que é o mar, a questão marítima, né? Viajar e assistir filmes. Eles gostam muito de viajar, gostam de assistir filmes, principalmente em casa, e o mar é a paixão deles. Aliás, o que percebemos quando conversamos com esse casal, antes de falar qualquer coisa, só de observar a casa deles. Eles têm algumas diferenças com relação ao horário, porque a Karen normalmente ela dorme mais cedo e acorda mais cedo, ela inclusive abre a escola e a loja, e já o Renato ele dorme um pouco mais tarde e trabalha mais tarde, inclusive ele leciona no período da noite, dá suas aulas no período da noite. Mas como é que é a relação de Karen e Renato com a casa? Bom, eles não são de receber muitas visitas. Eles recebem e hospedam alguns instrutores que dão treinamentos em sua escola, mas visitas eles não recebem com muita frequência. Eles não têm filhos e nem pets e nem pretendem tê-los. Eles vivem no 10º andar de um apartamento antigo. Esse apartamento tem por volta de 25 anos de idade e está em muito bom estado de conservação. Inicialmente, esse projeto que eu falei é de reforma da sala de estar e de jantar, que vai gerar um hall de entrada. Os demais cômodos da casa, eles vão projetar, fazer, né, algumas modificações no futuro. A prioridade deles agora é a sala de jantar e de estar. Conversando com Karen e Renato, observando as imagens que eles nos passaram como inspiração, concluímos que eles se adequam muito ao estilo navy. Mas o que é o estilo navy? Bom, o estilo navy, essa expressão navy, ela significa marinha. Então, é tudo relacionado, tudo advindo a marinheiros, pescadores, a vida marítima em geral. O estilo navy ele surgiu na década de 20, mas dentro do mundo da moda, não foi do design com a Coco Chanel. E depois que esse estilo ganhou o mundo do design. E temos algumas características, né? Nós temos o uso de objetos que remetam ao marítimo, né? Como vocês podem ver aqui, nós temos alguns adornos, né? Temos o barquinho e temos, claro, outros tipos de adornos. O predomínio das cores azul e branco, tem um branco aqui leve, mas tem, como vocês podem perceber aqui nessa figura que eu estou passando a esfera. Uso de acessórios em formatos de concha, estrelas do mar, âncoras, barcos e outros elementos relacionados ao mar ou à vida marítima. Temos aqui o barco, mas temos vários outros, aliás, que são até bem fáceis de encontrar. Outra característica, o uso de tons azulados, principalmente os tons em azul marinho. Aqui temos algumas, aqui eu coloquei azul marinho, azul um pouco entre o claro e o escuro, o azul claro, todos são válidos, mas o azul marinho ele chama bastante atenção. Você pensa em estilo navy, o azul marinho, ele vem à cabeça de todos. Também temos o uso de tons off-white, temos o branco, o nude, o bege, o palha, o cinza claro. O cinza também ele entra na jogada, apesar de, né, você pensar no cinza e não vir nada relacionado ao mar, sim, ele tem presença confirmada no estilo navy.
as cores nude, bege, palha, elas têm uma proximidade com a areia da praia, né, também. Vocês percebam que temos a junção do azul marinho, que é um tom de azul bem forte, com tons off-white que são bem clarinhos. Você tem essa jogada. Vamos perceber também aqui o uso de um pouco de materiais amadeirados. Aqui temos a base de um guarda-sol, onde eu estou passando a bolinha azul. Aqui é um tom amadeirado mais escuro, mas temos mais claros também. Às vezes também temos o uso do vermelho. É pouco? É, mas ele ocorre. E o uso de listras azuis e brancas, que é um dos símbolos mais chamativos do estilo navy. Claro, também temos o uso de mobílias trançadas. Aqui temos alguns exemplos, sofá, temos aquelas famosas aquela mesinha e cadeirinhas de estilo bem praiano, né? Esse móvel que é lindo, maravilhoso e confortável também. Bom, voltando a Karen Renato, já temos uma noção do que é o estilo navy. E então, voltando a conversa com o nosso casal aqui, durante um briefing extraímos muitas informações para iniciarmos o projeto. Além das imagens que eles forneceram, de toda a conversa, separamos informações de extrema importância também, como o que manter nesse ambiente, coisas que eles já têm, o que acrescentar e de coisas que eles não gostam, coisas que eles não admiram muito, não querem ter em sua sala de estar, em sua sala de jantar, né? Do que eles não gostam muito em termos de decoração e também do que gostam, claro. Então, o que devemos manter? Né? Conversando com Karen e Renato, o que foi fechado para mantermos? A TV de plasma de 50 polegadas, inclusive que foi comprada por ele. Ele comprou, ele é um amante de cinema, de filmes, então ele se animou e comprou logo uma TV de 50 polegadas. Eles têm um home theater, tem DVD e som. Hoje em dia, falar de DVD, as pessoas até se assustam, mas ele tem sim DVD e também tem som. Temos também, aliás, eles têm uma vitrola e um gramofone. Aliás, esse gramofone era do pai de Renato e ele tem verdadeira paixão por ele. Então, desse gramofone ele não abre mão. Lembrando que todos esses aparelhos funcionam, tá? Vitrola, gramofone, DVD, som, todos funcionam perfeitamente. Também manter os adornos da temática navy, que eles têm muitos. Ao entrar no apartamento deles, vimos muitos quadros fazendo referência ao mar, à vida marítima, elementos da vida marítima, eles são apaixonados. E também, né, os adornos, as lembranças, as recordações trazidas de suas viagens que eles também amam fazer. Manter também a mesa de jantar e manter o piso. Ele tem um tom amadeirado, que a Renata disse que não gosta de tom amadeirado, não gosta de nada que remeta a madeira, mas como o piso é claro, ela achou por bem deixá-lo, ele está em bom estado, então manteremos. E o que acrescentar? Vamos acrescentar um aparador buffet, que foi muito pedido por Renata para auxiliar enfim, a sala de jantar, para apoiar alimentos, apoiar pratos e coisas do gênero, não ficar só a mesa sozinha, é bom ter sempre um apoio. É uma mesa alta para refeições. O que acontece? Eles têm uma mesa com 6 lugares, mas eles não usam muito. E aí foi questionado, mas vocês não fazem suas refeições? Não, eles preferem fazer vendo a vista que eles têm, né? Admirando, ou melhor dizendo, a vista que eles têm. Eles vivem no 10º andar e parece que, aliás, nas mediações, o prédio que eles vivem é o mais alto, então eles não têm barreiras. Eles podem ver tudo com nitidez e perfeição. Então eles preferem às vezes até comer em pé ou sentado no sofá, mas que possam ter essa vista que para eles super vale a pena. Então, foi ventilada a possibilidade de uma mesa um pouco mais alta para que eles tenham essa visão e conforto durante a refeição, as refeições, né? Um sofá reclinável, porque Renato
estava reclamando inclusive dos sofás, são sofás grandes, mas não confortáveis para assistir um filme. Uma pequena sapateira, já que vamos ter um hall de entrada, uma sapateira para colocar os chinelos. Eles só usam calçados quando vão para fora, né? Quando eles saem da sua casa, do seu lar, do prédio, aliás, do apartamento. Uma barreira visual em frente ao elevador, um painel que eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. Até tem aqui a imagem de inspiração, essas cordas náuticas, mas vamos falar dele um pouquinho mais para frente. E mesas laterais. Bom, temos que ter atenção ao que não deve ser aplicado, ao que eles não gostam, não se afinizam, né? Como eu havia dito antes, evitar os tons amadeirados, principalmente os escuros. A Karen, ela não gosta, ela não se afiniza, ela não quer. Não utilizar a cor marrom, que ela também não gosta de marrom. E predomínio das cores azul e branco em tons pastéis. Eles são bem discretos. Então, vamos para a parte justificativa desse projeto. A paleta de cores desses ambientes será formada pelo azul e pelo branco, que inclusive eles gostam muito e que são as cores principais do estilo navy. O tom de azul ele vai variar entre o claro e o marinho, tá? Haverá alguns pontos com azul marinho. Ah, mas poxa, Tatiane, eles gostam mais de tons pastéis. Ok, só que para que dê isso um pouco mais de dinamismo ao ambiente, vamos colocar algumas cores, alguns pontos de interesse em cor azul marinho e os demais tons pastéis. Aqui é o azul marinho e o preto. Pode parecer preto aqui, se pode confundir um pouco, mas é o azul marinho e branco são as cores principais. O que acontece? Essa primeira fileirinha aqui, que eu estou circulando, é a paleta de cores das paredes. Vamos ter um azul claro, um branco e um amarelo. Vamos ter um amarelo claro, para ter mais conforto para a visão, né? Para a visão da parede, não cansar a vista, porque às vezes ambientes extremamente brancos podem cansar a vista. Então, essa primeira é a paleta referente às paredes, às cores das paredes, bem pastéis e bem claras, mas com um pouquinho de dinamismo. Aqui temos as paletas de cores referentes ao mobiliário. Temos o azul marinho, que aí pode parecer preto para vocês, tem o branco e tem o vermelho. O vermelho, ele será muito pouco aplicado, mas ele está presente, esse vermelho, nesse estilo mais marsala, né? Aqui temos também, essa fileira, temos, temos mais referente à iluminação e alguns detalhes, até de mobiliário. Temos um creme, o preto e o cinza bem claro. O preto estará mais presente nas luminárias, tanto de teto quanto de piso. O cinza vamos ver no sofá novíssimo que vamos ter, né? Logicamente um cinza mais claro, e no vaso de planta vamos ter um vaso de planta. Essa planta inclusive será artificial, porque é um casal que não tem muito tempo para cuidar, mas para dar um aspecto de natureza e verde, que também faz parte do estilo navy. Então vamos ter um vaso também com uma cor cinza bem claro, né? E o creme, que vai fazer parte do tapete, né? Fazer parte de um pedaço do tapete, na verdade, que vocês vão ver mais à frente. Seguindo, assim, como eu havia dito, né, os tons off-white, o cinza, o creme, estarão bem em evidência e serão aplicados em luminárias e em alguns móveis, que eu já falei antes. Bom, para formar a barreira visual que Karen e Renato tanto amaram, né, para deixar o apartamento mais resguardado, mais reservado, afinal de contas, vai que algum morador
aperte o botão errado e chegue no andar errado. Então, eles vão ter uma visão geral da sala e, né, fica uma coisa desconfortável, evitar também situações constrangedoras, mas com estilo, claro. Então, nós desenvolvemos esse móvel Coringa, que é um painel. Ele é um painel barra estante. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Essa aqui é a parte da frente, é a visão que vocês vão, que Renato, Karen e quem for visitá-los terá assim que chegar ao apartamento, assim que abrir a porta do elevador. Basicamente é a visão que vai chamar mais atenção. Vocês percebam que aqui temos, eu estou até usando aqui de novo a nossa esfera, essas, falando grosseiramente, linhas azuis são cordas náuticas. E o restante desse painel é feito, quer dizer, a base do painel é em pinos e essa base é coberta por MDF. Temos o MDF azul marinho e o fundo branco. Coloquei um fundo branco porque a ideia era resguardar de verdade esse espaço, diferente da imagem que eu havia mostrado como referência, como inspiração, só tem as cordas náuticas e a barra. Mas para tapar, né, para proteger mais essa área, vimos que era necessário colocar uma base branca. Como vocês veem, né, utilizamos pouco azul marinho aqui, só nessa digamos, como é que eu posso falar? Nessa moldura e as cordas náuticas. Restante, branco. Seguindo. Aqui temos a outra parte desse mesmo móvel. Então, em outras palavras, temos um painel branco e azul marinho com iluminação na parte superior, que é nessa primeira parte aqui. Nessa parte superior temos uma iluminação. E do outro lado temos uma estante para que Renato e Karen possam colocar justamente suas lembranças de viagens, seus adornos Hala Navy, que eles gostam tanto, né, para justamente colocá-los em um espaço só de forma harmônica. As lâmpadas que foram usadas tanto na parte referente à estante quanto ao painel são a R70, tá? Aqui podemos ver melhor. Vista do hall, a entrada, e do outro lado, já na sala, entre as salas de jantar e estar. Então, um lado temos o painel de cordas náuticas e do outro, estante com adornos. O hall de entrada, ele ficou... o hall de entrada, nesse caso, ele não é muito extenso. Então, colocamos aqui em uma das paredes, inclusive essa parede aqui já é amarela, vocês já podem perceber. Colocamos em frente à sapateira branca, a sapateira banco que vocês vão ver daqui a pouco, um painel com penduradores para casaco, bolsa, tem algumas prateleirazinhas aqui para colocar adornos. Hoje em dia também o álcool em gel, né? Porque estamos em plena pandemia. Então temos esses penduradores, bolsas para bolsas, casacos, chaves, né? Ao chegarmos precisamos guardar e que perdemos, inclusive a chave com muita facilidade. Ele também tem estrutura em pinos e é coberto por MDF. Fiz essa, né? Claro, tudo muito combinado com o Karen e Renato, sempre conversando com os clientes, sempre escutando se eles concordam ou não. Fizemos essa divisória aqui, branco e azul marinho. Repito, azul marinho talvez esteja um pouco difícil de se observar na imagem, mas é azul marinho, acreditem em mim. Então, fizemos essa divisória para criar mais movimento, não abrindo mão de uma cor pastel que eles gostam muito, admiram bastante. Bom, o casal precisava, foi uma solicitação da Karen em ter um aparador buffet para atender as necessidades da sala de jantar. Então, um aparador buffet, e eles também precisavam, que foi ventilada essa ideia, de uma mesa um pouco mais alta para que eles possam, como eu havia dito antes,
fazer suas refeições olhando para a linda vista que eles têm. Então, o que foi decidido? Aliamos, juntamos, somamos o aparador buffet com a mesa alta e aqui dessa soma temos o resultado, um aparador buffet ou buffet barra mesa. Ele foi projetado em pinos, da mesma forma e revestido em MDF, só que todo branco. As dimensões dele, muito importante, até porque uma observação muito importante, Karen e Renato são pessoas muito altas. Ela tem por volta de 1,90 e ele por volta de 2 metros de altura. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Afinal de contas, eles precisam de conforto em sua casa. A dimensão, nós temos 2,7 metros de largura, 1 de altura e 60 de profundidade. Esse aparador buffet também acrescentamos banquetas. Nesse caso aqui eu joguei a cor que causa polêmica, né? Se é um verde azulado ou um azul esverdeado. Antigamente chamavam de verde água, não sei hoje. Essas 3 banquetas, elas são acopladas na parte de baixo desse aparador barra banqueta. Então é simples, né? Quando eles não vão usar essa mesa para as refeições, as banquetas ficam recuadas, guardadinhas nessa parte inferior. E aqui eles podem usar como aparador buffet. Tomar um lanche com os amigos, vai que alguns amigos apareçam, ou até, né, os instrutores que são hospedados nessa casa. Então já dá um auxílio aqui e tanto. Quando eles quiserem fazerem as suas refeições, puxem as banquetas, abram essa persiana que vão ter a vista que eles tanto amam. E com conforto, claro. Aqui, falando dela, que eu havia tocado no assunto logo no início, temos aqui a banqueta barra sapateira, né? Aqui para colocar os chinelos, os sapatos e um localzinho para sentar. Foi até inclusive instalada uma almofada de assento azul marinho, o móvel em pinos, revestido em MDF, como vocês podem perceber, todo branco, e as almofadas de assento em azul marinho. Aqui dá para sentar, calçar o sapato, tirar o sapato, calçar o chinelo com todo o conforto do mundo, sem nenhum problema. Essa banqueta sapateira, ou esse banco sapateira, ele fica do lado direito do elevador. Por quê? Ele fica em frente àquele painel com penduradores que eu havia mostrado antes. Por quê? Para viabilizar a circulação. Porque como vocês podem perceber, eu tenho 2 imagens aqui. Aqui tem um pedacinho circulado em azul da banqueta ou do banco, né? Tô cismada com a expressão banqueta, do banco sapateiro ou sapateira banco. Aqui é a saída. Temos o espelho com a moldura vermelha, marsala, e temos aqui o painel. Então a pessoa sai daqui e essa parte aqui ela é toda coberta, a saída do elevador é mais para cá. Então esse banco aqui ele não vai tapar a visão de ninguém, não vai dificultar a circulação, vai ficar muito mais viável. Olha aqui o elevador nessa imagem, o elevador é esse, vai abrir, a banqueta está mais para cá. Então ninguém vai correr o risco de bater a perna, se machucar, acidentes que acontecem, né? O sofá que tanto Renato queria ter para assistir os filmes, curtir um filme, relaxar, né? Durante o briefing, o Renato relatou a sua insatisfação com os seus sofás antigos, então aqui temos um sofá reclinável de 2 lugares para que as sessões de filme sejam assistidas com conforto, né? Substituímos os sofás, como eu havia dito. Ele tem 2 lugares, ele é um tom cinza claro, ele é de suede. Por quê? Por que foi escolhido esse material? Vocês percebam que aqui é uma sala,
eles vão assistir filmes, eles têm um home theater que nós já falamos. Então, é importante que nesse ambiente tenhamos um conforto acústico considerável. Então, utilizamos no caso, em relação ao sofá, um material mais robusto, que gere mais conforto, maciez, mas também que tenha uma boa acústica. E tudo, absolutamente tudo com um material mais robusto vai ajudar nessa acústica ao assistir filmes. Seja tapete, seja sofá, seja o estilo, seja o material que os móveis são feitos, tudo vai contribuir. As cortinas, vamos falar mais para frente. Então, por isso, foi escolhido esse material. Aqui as dimensões são bem generosas, já que eles são bem altos, eles formam um casal de altíssima estatura. Então, aqui, ele tem 1,03 m de altura, 2,10 m de largura e 1,70 m de profundidade, para que tenhamos mais conforto. E não só para as pessoas de alta estatura, todos, de alta ou baixa estatura, não importa. Para acompanhar as futuras sessões em casa, adotamos o que tanto Karen pediu, que precisa muito, que são as mesas laterais. Elas também feitas em pinos e cobertas, revestidas em MDF, uma em cor branca e outra azul marinho, para dar aquele movimento ao ambiente. Aqui, o objetivo, né, a preocupação de Karen é justamente apoiar os objetos relacionados à sala e os aperitivos, a pipoca que vão comer durante as sessões. Precisam de um espaço para apoiar, senão não tem conforto também. Conforto não é só do sofá, o conforto também é onde apoiar os objetos. Isso é muito importante. E também acrescentamos um tapete para o braço aqui, em azul marinho, estou circulando. Mais um apoio, porque nessa sala, vocês vão perceber mais à frente, temos 3 mesas laterais e o tapete de braço, para sempre dar esse apoio. Falamos do sofá, falamos das mesas laterais. E para completar, né, a sessão cinema em casa, o home theater. Claro, o principal desse ambiente. Foi elaborado aqui o home theater para acoplar, para colocar todos os aparelhos eletrônicos que eles têm, inclusive a vitrola e o amado, querido gramofone, lembrança do pai de Renato. Agrupamos todos esses aparelhos em um só móvel. As suas portas, temos portas superiores e inferiores, que vocês vão ver, elas seguem o modelo basculante, que você abre para cima ou para baixo. As portas superiores serão abertas com posição para cima e as inferiores com posição para baixo. Elas são ripadas para garantir respiro necessário aos aparelhos e a saída de som das caixas. Mas vamos entender isso melhor. Aqui temos o nosso rack com home theater. Aqui eu havia falado das portas basculantes em ripado. A base dele é em pinos, MDF azul marinho e branco. As portas, esse ripado tem um espaço bom para respiro e saída de som. Lembrando, temos uma madeira aqui que também ajuda na acústica do ambiente. Temos o gramofone, temos a vitrola e alguns adornos. Temos o telefone convencional aqui também. Aqui nós temos o nosso rack fechadinho, mas também temos o nosso rack com as portas abertas. Abrindo as portas, teremos essa visão. As caixas, DVD, o receptor, a caixa principal eu chamo carinhosamente de a caixa principal do home theater, as demais caixas, e aqui um espaço para livros, DVDs, fica a critério. Bom, deixa eu voltar aqui. Vou pedir a licença de vocês. Para ressaltar
outras características. Problemas técnicos, né? Sempre temos. Ok. Outra coisa que chamou bastante atenção, é uma coisa que, assim, algo que nós decidimos acrescentar, é um detalhe, né? Vocês percebam aqui que temos um interfone, né? E aqui ia ficar um espaço vazio, triste, então o que foi decidido? Colocar um telefone antigo, aqueles antigos, nossa, isso aqui não sei nem de que ano, nem que ano pertence. E colocamos aqui ao lado. Afinal de contas, queríamos aproveitar o estilo, a linha vintage retrô de Renato, que ele já gosta do gramofone. Então acrescentamos mais um elemento, nesse caso vintage, porque esse telefone realmente é da época, e em azul marinho, para combinar com o estilo navy. Para garantir conforto acústico e visual na sala de estar, usamos persianas romanas. Essa aqui cor bege e com blackout, né? Porque afinal de contas vão assistir filmes, então precisa de um conforto acústico e visual. E todas as janelas têm esse tipo de persiana, gente. Por quê? Para que a luz de janelas que estejam mais distantes não atrapalhem na hora de assistir um filme, tá? Então é muito importante isso. E colocamos também um tapete de polipropileno, um degradê azul e creme que eu vou mostrar para vocês, que é lindo. Esse tapete aqui, ele vai ficar entre o sofá e o rack. Vocês percebam uma coisa interessante, é um degradê, você vai do azul, vai para o creme, um branco, aí um azul, tem esse degradê. Justamente, não é só porque ele é bonito e porque ele vai garantir o conforto acústico, é porque também segue a proposta do estilo navy. Você tem presença aqui um pouco do branco, temos o azul, temos cores off-white. Então, isso segue a proposta do estilo navy, não podemos sair da proposta. Além de gerar esse conforto que tanto falamos, não é um tapete extremamente escuro, porque eles gostam mais de tons pastéis, mas também não é muito claro. Então, fizemos esse link. Quero voltar aqui a outro aspecto muito importante. Como já sabemos, a Karen e o Renato são muito altos. Então, o cuidado com relação a rebaixo de teto tem que ser redobrado, para evitar acidentes domésticos. Então, o que fizemos? Utilizamos, né, o gesso acartonado standard e só fizemos esse rebaixo na metade da sala de estar e embaixo da mesa da sala de jantar. Vejam que o pé direito dessa parte rebaixada é de 2,27 da sala e da sala de jantar é de 2,37. Ou seja, qual é o objetivo com isso? Vocês percebam que a sala, esse rebaixo aqui da sala e a da sala de jantar que eu vou mostrar daqui a pouco, é feito em locais que eles vão ficar sentados. Não vão circular, andar para lá e para cá. Eles vão se sentar. Aqui sentou, aqui tem o rebaixo. Então, assim podemos evitar acidentes. Bater a cabeça. Não bater a cabeça, não dá para isso. Mas bater o braço, às vezes, pode se espreguiçar, ajeitar alguma roupa, algo do gênero. Acidentes acontecem. Então, fizemos isso. Esse rebaixo em teto, só nas áreas que eles permanecerão, eles e as visitas, sentados. E, nas demais partes da casa, aliás, da sala de estar e da sala de jantar e do hall de entrada, agora temos um hall de entrada, mantivemos os 2,52 de pé direito,
para viabilizar a circulação, porque ali são espaços que as pessoas vão andar, Karen, Renato e quem ali estiver. Então, é bom manter esse cuidado. No rebaixo flutuante da sala foram aplicadas as caixas traseiras do home theater. Ah, vocês estavam se perguntando, Tatiane, você esqueceu de colocar as caixas traseiras do home theater? Não, fiquem tranquilos. Elas ficam aqui na parte de baixo, justamente aplicadas, né, nesse rebaixo flutuante. É um rebaixo flutuante. E também uma luminária que esse redondinho aqui é uma luminária, ela tem 20 de diâmetro e no entorno, porque como eu havia dito, é um rebaixo flutuante, fitas de LED. Aqui é o rebaixo da sala de jantar. Vejam que também é um local onde eles vão permanecer sentados. E da outra parte, vocês vão ver um desnível aqui. É por quê? Porque aqui tem uma circulação maior. Então, aqui nós temos 2,37, se eu não me engano. E aqui, 2,52, correto? O rebaixo flutuante na sala de jantar tem 48, temos uma luminária circular de 48 centímetros de diâmetro, aqui, que é essa aqui, e fitas de LED no seu entorno, ela também é igualmente flutuante. Agora, vamos entender como os móveis serão distribuídos nesse espaço. Aqui eu tenho uma planta de layout, coloquei aqui uma legenda só para explicar melhor que, por exemplo, essas áreas em zigue-zague são referentes a assento. Essas em linhas são referentes a superfícies, mesa, móveis, as mesinhas aqui, REC. Essa com esses pontinhos se refere ao tapete. Essas pintadinhas se referem a quadros. Adivinha qual o estilo? Navy. Quadros. Aqui também o painel, o espelho. Então, para ter essa ideia. E essas em verde aqui são as luminárias de pé. Vamos ver uma luminária linda aqui de pé, maravilhosa, e outra aqui. E esse em vermelho é o vaso de planta que vai ficar ali perto da luminária. Aqui temos o ar-condicionado, foi aplicado um aparelho de ar-condicionado. Aqui, para ficar melhor. Fiz uma numeração aqui, vamos ver, deixa isso aqui desaparecer. Pronto, desapareceu. No número 1, é porque quando eu aponto vai aparecer essa parte aqui. Aqui começamos com o número 1. Deixa eu voltar, né? Começamos com o número 1. O número 1, vejamos aqui que é a sapateira banco. Ela tem 1 metro. Vou até corrigir aqui depois, de largura, 50 de altura e 40 de profundidade. Lembrando que ela tem aqueles tapetes não, meu Deus, aquelas almofadas para assento em azul marinho. Número 2, aqui é o número 1, entrou para número 2, a mesa. Aliás, o conjunto de mesa e cadeiras de jantar que Karen pediu para manter. Eles são, essa mesa é retangular, tem 6 cadeiras, elas têm uma base de madeira? Tem base de madeira, mas mesmo assim Karen decidiu manter. 3, o aparador buffet, que eu havia falado para vocês aqui, ó, em frente à janela, olha. Ele tem 2,70 de largura, 1,80 de altura e 60 de profundidade. As cadeiras ficam recuadas aqui, as banquetas, ou melhor dizendo, quando não são usadas. Vamos para aqui o número 4, falando nelas, olha, as nossas banquetas Tolix. Ela tem 70 centímetros de altura, 42 de largura e 42 de profundidade. Uma altura interessante, inclusive para o nosso casal. Seguindo. 5. A 5 nós temos aqui, parece uma divisória, a pessoa olha assim estranha, mas é uma luminária. É uma luminária de piso. É como se ela estivesse aberta, fazendo uma divisória, mas essa divisória aqui é vazada, gente. Só aparece essa base que, quando ligada, é iluminada. E vocês percebam que atrás dela aqui temos
temos o vaso com a planta. Então, vocês percebam que o vaso está aqui e ela está aqui. As plantas são artificiais, por quê? Por que elas são artificiais? Porque como ficam atrás de uma luz, isso pode prejudicar a planta, ela pode morrer, pode queimá-la. E também por conta do pouco tempo que eles têm, eles ficam mais fora do que dentro de casa, no período comercial. Número 6, as mesas laterais, redondas, olha, azul, aliás, a branca e azul marinho. E aqui temos a outra aqui do ladinho, claro, para ajudar, como eu havia dito antes. Vamos seguir. Aqui. Número 7. Número 7, o sofá de Renato, o sofá reclinável de 2 lugares. Ele é cinza claro, tem aquelas dimensões generosas que eu havia dito, para o maior conforto. 8. Aqui, esse verdinho bem pequenininho, aqui, é um abajur piso chão Spot City. É o nome enfim, do modelo. Ele tem 29 de diâmetro e 1,14 de altura. É uma iluminação tarefa, mas tarefa pode também ser uma iluminação, pode ser uma iluminação também com o objetivo de adornar, de decorar, uma iluminação decorativa. Mas, às vezes, né, você quer sentar aqui, ler um livro, aí você pode acionar a luminária. Vamos aqui para o número 9, o tapete que eu tanto falei, maravilhoso, mas não só maravilhoso, seguindo a proposta de estilo navy e também para ajudar no conforto acústico. É um home theater aqui, é uma sala para isso. Elas são integradas, mas aqui é um home theater, não tem como não ser. A diferença é porque não é fechado, não é uma sala de televisão, mas acabou virando uma sala de televisão. Seguindo. Aqui. Número 10, o REC. O REC com o home theater. Já vai sumir essa barra aqui, gente. O REC com home theater, com as caixas, com todos os aparelhos agrupados em um só lugar, gerando praticidade, muita praticidade e protegendo-os também. E aqui o gramofone e a vitrola dando um estilo retrô também. E aqui, no número 11, temos o painel. Parecem 2 painéis, mas é um só. Aqui, essa parte que tem essas bolinhas aqui, são as cordas náuticas vistas de cima. Então, aqui é o painel com as cordas náuticas, com iluminação. Vou tirar meu dedo aqui. Com a iluminação aqui em cima, que aqui não dá para ver. E do outro lado, aqui você vai entrar, hall de entrada, vai ver só o painel. Aí você dá uma entradinha aqui, ó. Você vai ver aqui, em frente à mesa, aparador, vocês vão ver a prateleira, aliás, a estante com as prateleiras, com os adornos, estilo navy, com as lembranças de viagem. Elas são iluminadas nas laterais todas, aqui em cima e aqui lateral, certo? Vamos ver algumas cenas desse ambiente. Aqui nós temos a vista do elevador para o hall de entrada. Entrou, ó, aqui você está no elevador. Entrou, é a nossa visão. Aqui do lado, um pouco cortado, tem o espelho. Aqui tem a banqueta, que nem dá para ver, porque a ideia é justamente que ela seja recuada e não cause acidentes, que ela fique escondida por esse, falando grosseiramente, paredão do elevador. E aqui entramos alguns quadros, inclusive estilo navy, algumas recordações do casal. Vista do hall de entrada, outra vista, ó, temos essa aqui. Esqueci de falar do tapetinho azul, um azul claro aqui, só para chegar e dar mais conforto na hora de chegar. As pessoas normalmente chegam, tiram o chinelo, então pisar um tapetinho aqui para gerar mais conforto é sempre bom, é sempre bem-vindo. Aqui, desse lado, temos o painel e o espelho, a banqueta.
Aqui, do lado da banqueta, alguns quadros, estilo navy também. Mais vistas do hall de entrada, claro, vista do corredor que dá para as áreas íntimas. Aqui tem uma parede, mas eu retirei para que vocês entendessem melhor a visualização. Aqui tem uma parede, até aqui. Então, essa parte aqui é o corredor que dá para as áreas íntimas, quartos, banheiros, enfim. E essa aqui fica tapada, não se preocupem. Quando alguém chegar, ela não vai dar de cara. Aliás, não vai olhar para o lado e ver já uma porta que dá para as áreas íntimas. É só uma questão de facilitar a visualização de todos. Aqui o hall de entrada, aliás. Ah, sim, houve um pequeno erro aqui de digitação que eu vou corrigir daqui a pouco. Aqui nós temos a sala de jantar e para o fundo a sala de estar. Temos as cadeiras, mesas aqui, a mesa que eles vão mais usar. Aqui é o hall de entrada, a saidinha. Aqui é o lado do painel e aqui as estantes. Aqui é a saída da cozinha. Mais vistas da sala de jantar aqui. Como eu havia dito, a mesa barra aparador barra mesa. E aqui, olha, a luminária, aquela luminária que eu falei para vocês, que você tem a planta. Você tem a planta aqui, que é uma planta artificial. Acho que, se eu não me engano, costalajadão. Não, costalajadão não, esqueci o nome, mas depois eu lembro o nome. É uma planta bem usada, inclusive em ambientes internos, mas aqui é artificial, tá? Aqui você tem um vaso, um cinza bem off-white e temos a luminária aqui. Agora imagine isso à noite, quando você ligar aqui e sair uma iluminação, sair uma luz dessa parte aqui, vai ficar lindo, né? Bom, o painel estante, a parte relacionada à estante que eu havia falado, você sai daqui, mais quadros estilo navy aqui para saída, claro, com certeza. Quadros aqui de recordação do casal. Aqui o telefone que eu havia falado retrô para vocês e o interfone. Aqui a visão mais uma visão da sala de jantar. Aqui em cima é uma fruteira, tá, que eu coloquei. Sala de estar, parte frontal do sofá reclinável. Aqui é como se estivéssemos no lugar da televisão. E aqui tem um sofá reclinável, as mesinhas laterais, uma pipoquinha, um refrigerante para animar a sessão. Aqui a luminária, tarefa, barra decorativa, por que não? Para fazer a leitura de um livro. E aqui o tapete para o braço do sofá. Mais um apoio. Aqui a sala de estar. Só que aqui é como se nós estivéssemos na parede. Essa aqui é uma parede, mas foi retirada para uma melhor visualização. É a perspectiva, basicamente, de quem for assistir a televisão. Aqui temos o REC com home theater, um pedacinho do gramofone. Aqui a luminária para leituras. Aqui é outra luminária. As mesas laterais. Aqui uma visão um pouquinho mais lateral do home theater, para que vocês tenham uma noção. O home theater, claro, aqui, gramofone, vitrola, adornos navy, telefone, e aqui tudo guardadinho, tudo organizadinho. As portas abertas. Lateral da sala de estar. Aqui andamos um pouquinho mais para frente, aqui, ó, o rebaixo que eu havia falado para vocês. Esses quadradinhos aqui justamente a aplicação das caixas do home theater, as caixas traseiras. Aqui a luminária e nesse entorno aqui que não dá para ver são aplicadas as fitas de LED. Esse é o rebaixo, ok? Aqui a estante. Interessante ver essas perspectivas de sala dos ambientes. É curioso porque você sempre observa um detalhe que às vezes foge. Aqui a sala de estar, a mesinha. Eu peguei uma vista um pouco mais, uma vista superior aqui, o sofá, até para dar um destaque a essa luminária, que assim dá para, acho que, entender melhor o designer dela, o layout. A sala de estar e o corredor, aqui, que eu havia falado para vocês.
Aqui é o corredor que dá para as áreas íntimas. Então, o que fizemos aqui? Aqui temos uma parede amarela para gerar um pouco mais de tranquilidade e descansar a vista ao assistir a televisão. Aqui já utilizamos um azul mais clarinho. No corredor, o que fizemos? Pintamos metade da parede branco e metade azul. Criar um ambiente mais animado, um pouquinho mais animado, mas de forma bem tranquila também. É até paradoxal falar isso, mas gera um pouco mais de movimento. Aqui temos uns quadros em estilo navy e aqui é uma parte da parede e a entrada que dá para o hall de entrada, porque nós temos duas entradas. Uma aqui, que sai logo aqui na estante, e outra aqui, que sai para a área íntima. Então, é o corredor que dá para as áreas íntimas aqui, tá? Bom, essa seta aqui, onde teremos o link dessa apresentação que eu estou fazendo, quando o material for enviado, ele vai aparecer aqui, não se preocupem. Gostaria de explicar que, junto com esse vídeo, teremos as pranchas técnicas de gesso, rebaixo de gesso, de iluminação, de layout, tudo que foi solicitado, tudo para viabilizar o entendimento desse projeto. Gostaria de agradecer por terem assistido até aqui. Um abraço a todos e até mais!